Glórias ao Senhor Jesus, que é todo poderoso, que é maravilhoso, que é tudo que nós precisamos. Coloque de pé. E ao poder
Glória a Deus, aplauda o Senhor Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Bom é estarmos na sua presença, te adorar, te bendizer, né, irmãos? Porque o Senhor tem feito grandes coisas por nós. O Senhor tem cuidado das nossas causas, das nossas situações, irmãos. E não só isso, né, irmãos? Ele nos deu direito à salvação. A nossa alegria, irmãos, está firmada justamente nessa questão de termos sido alcançados por eles, né, irmãos? Por esse Deus, por essa pregação, por esse amor e por esse cuidado. E a palavra inicial a qual nós lemos aqui, carta aos Efésios, capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele nos adverte a respeito disso. Ele fala: nós somos enxertados, nós somos também aceitos, nós também somos co-herdeiros, né, irmãos? Ou seja, existiam os herdeiros e eles falam: não, eles também são, né? Porque, irmãos, de certo não havia uma aceitação, de certo não havia, irmãos, quem gostasse da situação. E Ele, por intermédio de Deus e por amor de Deus, irmãos, nos alcançou, fez a nossa vida, irmãos, fluir rumo ao céu. E esse, aleluia, fluir, irmãos, que nos leva ao céu, irmãos, é algo espetacular. Eu sei que às vezes a gente fala e é tão maçante, né, a insistência, irmãos, mas quando você passa a entender, irmãos, esse direito, esse amor, esse cuidado, esse algo chamado graça, irmãos, aí você começa a ficar doido que nem a gente. Só quer falar disso, só quer, não é possível. Que situação é essa? Que amor é esse? Que cuidado é esse, né, irmãos? E eu tenho certeza, irmãos, que o Senhor tem e vai continuar cuidando das nossas vidas, né, irmãos? Vamos louvar ao Senhor. Convidar a nossa irmã Tayane para louvar a Deus. Enquanto ela louva, vamos contribuir com a casa do Senhor. Você que pode, contribua, ajude a manter a obra do Senhor. Tenho certeza que Deus, aleluia, vai fazer coisas grandes em nosso meio. Mesmo na tribulação, posso não ver sua mão, pois sei que posso confiar. Em Deus eu posso descansar. Mesmo vendo tudo se acabar, sei que nada vai me faltar. Lá do alto vem a provisão. O meu milagre está em suas mãos. Olharei pro alto, de onde vem socorro, e é firme na rocha, e eu terei vitória. Olharei pro céu, de onde vem a bênção, verei o testemunho e contarei ao mundo que tu és meu Deus. Mesmo na tribulação, posso não ver tua mão, pois sei que posso confiar. Em Deus eu posso descansar. Mesmo vendo tudo se acabar, sei que nada vai me faltar. Lá do alto vem a provisão. O meu milagre está em tuas mãos. Olharei pro alto,
socorro e é firme na rocha, e eu terei vitória. Olharei pro céu, de onde vem a bênção, verei o testemunho e contarei ao mundo que tu és meu Deus. Quando a minha força se esgotar e tudo em mim desmoronar, então confiarei em ti e confiarei em seu amor. E quando o medo então soprar, eu sei que em ti vou me firmar. Então confiarei em ti e na promessa que fez a mim. A mim. Olharei pro alto, de onde vem socorro, e é firme na rocha, e eu terei vitória. Olharei pro céu, de onde vem a bênção, terei o testemunho e contarei ao mundo que tu és meu Deus. E as palavras louvam o Senhor, amém? Glórias ao Senhor Jesus. Olhe para o alto. Olhe para Jesus, irmãos, de onde vem de fato o seu socorro. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu gostaria de abrir uma oportunidade para a igreja. Temos tempo aqui para uma pessoa que queira falar do Senhor, que queira louvar, que queira testificar. Né, irmãos? Estamos em meio a campanhas e tenho certeza que o Senhor, aleluia, tem falado e tem feito. Né, irmãos? Vem cá, irmãos. A minha bênção que eu estou esperando não chegou ainda, mas eu vou louvar e eu creio que vai chegar. Que Deus é bom. Salve da igreja com a paz do Senhor. Eu vou louvar 169 da harpa, né? Que domingo foi tão maravilhoso assim, aquela pregação, que esse amor que Deus tem por nós, que nem o pastor sempre fala, que esse amor nos constrange. A mesma forma, não teria como pagar esse amor tão grande, tão lindo, que Deus demonstrou pela minha vida e pela sua. Amém? Louvado seja Deus. Senti saudade, estava falando com a irmã, né? Dos hinos da harpa também. Minha mãe amava os hinos da harpa, né? Então eu vou louvar aqui para agradecer o nome do Senhor. Longe do Senhor andava no caminho de ouro, por Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama.
letra ainda é minúscula. E o Senhor grande oportunidade e as palmas louvam o Senhor. Amém. Deus abençoe a nossa Manice, né? Abençoar ela para comprar um óculos terrível. Né, irmãos, eu sempre usei óculos, mas meu grau sempre foi muito pequeno, né, irmão? Sempre fraquinho. E mesmo hoje com 1 grau, quando eu estou sem óculos, eu sinto dificuldade, né? Imagina quando a situação aperta. Irmãos, curve sua cabeça, vamos orar. Vamos falar com Deus e pedir para que Ele fale conosco através da sua palavra. Senhor Jesus, em tua presença estamos e pedimos ao Senhor, fala conosco, Jesus. Nos instrui, Deus amado, na tua palavra, nos instrui na tua verdade, Senhor, para que venhamos, ó Deus, anunciá-la, Deus, com convicção, Senhor, sabendo, ó Deus, aleluia, que não vamos falar mentiras, sabemos, ó Deus amado, aleluia, que não vamos enganar ninguém, mas muito pelo contrário, vamos apresentar um Deus maravilhoso, um Deus poderoso, que faz e que realiza, Deus amado, nas nossas vidas. Vem, Jesus amado, nessa noite, abre, Deus, os nossos corações, o nosso entendimento para a tua palavra. Amém. Glória a Deus. Irmãos, hoje nós vamos tratar de um tema bem interessante, que a gente fala, comenta bastante, mas muitas das vezes não temos nem tempo de abordar durante o culto. Os irmãos sabem o que é multiforme sabedoria de Deus? Verso 10. Carta aos Efésios, capítulo 3, verso 10. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados, da potestade dos céus. Os irmãos já ouviram falar? Os irmãos sabem o que é multiforme? Oi? Multiforme é algo que tem várias formas. Deus tem muitas formas? Ou a sua sabedoria? Pois, às vezes a gente entra em alguns paradoxos e algumas situações assim que a gente dá um nozinho na cabeça e fala, meu Deus, para onde eu vou? Né? De onde vem, para onde vai? A apresentação está pronta aí, filho? Está pensando? Né, irmãos? Está sem internet, aí eu mando via internet. Aí estão ali trabalhando para conseguir. E aí a gente vai tentar pensar, né, e agir conforme. Enquanto eles vão preparando ali, eu vou pelo celular. Né? Tá vendo? Ajuda, né, irmãos? Ajuda. Pronto, fica fácil, aí a gente consegue. Já conseguiu já? Vocês estão mais rápido que eu. Irmãos, texto escolhido para a noite de hoje é Efésios mesmo, capítulo 3, do verso 9 ao 12. Eu vou ler aos irmãos e depois nós vamos ler 2 Coríntios, capítulo 13 e verso 13. Diz assim a palavra do Senhor, verso 9, capítulo 3. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e das potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Jesus Cristo, nosso Senhor. Né, irmãos? Vocês observam uma situação que Paulo ele vem trazendo uma situação muito interessante. Né, irmãos? Ele fala assim, olha, que havia algo oculto nos séculos passados, mas que agora foi manifesto através de Jesus Cristo. Né, irmãos? Que é o amor de Deus, a graça, a sabedoria. Né, irmãos? E é engraçado que ele fala ainda mais aqui no verso 10, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida. Como é que Deus vai ser conhecido, irmãos?
através da igreja. É uma situação e uma responsabilidade que talvez nós nunca prestamos atenção. E hoje nós não vamos falar só disso, mas nós vamos falar a respeito da unidade da igreja, de como a igreja precisa estar unida, focada num propósito. E o versículo, irmãos, para isso está em 2 Coríntios, capítulo 13, e verso 13. Irmãos, vocês sabem o que está escrito lá? Fala todo culto, todos os cultos. Em todos os cultos, sem exceção. Está abaixo? 2 Coríntios capítulo 13 e verso 13. Nós falamos ele todos os cultos, irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, né, irmãos? E a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a vida de todos, e todos digam amém. Amém. Meu Deus, era versículo, pastor, não sabia. Para os irmãos verem, né? Não é só aqui que é citado, mas em diversas partes. Né? A gente não grava não, é difícil, né? Já pode ir embora? O pastor já deu a bênção? E a pergunta é, irmãos, algum dia você parou para observar o que o pastor fala no final do culto ou só esperou a hora do amém? Porque, irmãos, nós vivemos e estabelecemos rotinas, acabamos entrando dentro delas e aí, rapidinho a coisa perde o sentido, né? Rapidinho a gente se desencontra e olha a profundidade que esse versículo está trazendo para as nossas vidas. Coloca aqui no telão, né? 2 Coríntios 13, 13. Né, irmãos? Porque não são palavras jogadas ao vento. Por que tem que falar todo final de culto? Porque, irmãos, não é só, né, irmãos, a decretar nas nossas vidas, mas é aplicar diariamente. E talvez para aplicar diariamente a gente tenha que colocar na nossa mente, guardar no nosso coração. Por mais que a gente não saiba onde está, mas que a gente tem que ter isso guardado em nós. 2 Coríntios 13, 13. Isso, ajuda aí. Oi? 16? É que eu coloquei 13, 13. Estou ficando ruim assim? 2 Coríntios 13. Deixa eu abrir aqui para não falar que eu estou doido, né, irmãos? Às vezes acontece. E acontece, irmãos. Acontece às vezes de estar errado ali também. Não é nada demais, acontece. O meu está aqui, 2 Coríntios 13, 13. Então. Aí, ó. O seu aplicativo está com um versículo a mais? O meu vai até o 13 também. Tá vendo? Tem erros, irmãos, acontece. Pois é, irmãos. Vamos lá. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Né, irmãos? Que a graça que foi manifesta através de Jesus Cristo esteja sobre nós. Que o amor de Deus permaneça sempre em nossas vidas. E a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Ou seja, que a gente viva em comunhão. E aí os irmãos dizem que assim seja. Concordando. Né, irmãos? E todos os cultos nós falamos isso. Né? Todos os cultos nós recitamos, nós falamos a respeito desse versículo e talvez nós nunca pensamos, nós nunca aplicamos ele nas nossas vidas. Mas, como eu disse, irmãos, vamos começar pela multiforme sabedoria de Deus, depois nós vamos falar um pouquinho da unidade da igreja, tá bom, irmãos? Enquanto eles tentam ali, eu vou lendo aqui no bichinho aqui, mas é meio complicado. Mas dou um jeito. Deixa eu só mudar a tela aqui para ficar mais fácil.
Vamos lá, irmãos. Ela vai falar o seguinte. Em Efésios, capítulo 3, verso 10, nos apresenta este mistério como a sabedoria de Deus. Aí, pode, por ver. Está no slide 2. Pode passar. Já está um top já. Vocês são terríveis, irmão. Isso, obrigado. Que agora é dado a conhecer por meio da igreja aos principados e potestades. A sabedoria de Deus é Cristo. Portanto, o que se dá a conhecer por meio da igreja é o próprio Cristo. Cada vez que a igreja se reúne, dá testemunho e expressa o Senhor Jesus Cristo. Aqui nos diz que a sabedoria de Deus é multiforme. Quer dizer que Cristo tem muitas formas e se apresenta de muitas maneiras. Através da igreja, Cristo é mostrado de uma maneira preciosa. Cristo é tão grande, tão precioso, que ele não pode ser expresso só por uma ou duas pessoas. Necessita de toda uma igreja para fazê-lo. Né, irmãos? Nós não estamos apresentando qualquer coisa. Né, irmãos? Talvez você já foi pego em algumas situações assim que te incomodam. Não sei se você já chegou à entrevista, principalmente quando é para vendedor, né? E aí chega alguém com um copo como esse, arranca o fundo e fala, me venda esse copo. Né? A maioria dos jovens, eu acredito que já passaram por essa situação, principalmente no telemarketing. Né? Não só isso, mas eles muitas das vezes pegam uma caneta e falam, me venda uma caneta. Né? Me venda uma caneta. E aí você fica ali, né? Aquela hora, meu Deus, engasgou, não lembra de nada, não lembra nem do seu nome. Né? Mas é algo simples de se apresentar. É algo muito tranquilo para aquela situação. E aí você entra numa situação de apresentar alguém que não é tão simples. Alguém que não é nem tão pouco fácil de explicar. E aí como é que você apresenta então Jesus para as pessoas? Porque querendo ou não, irmãos, você é um vendedor. Você está vendendo, trazendo à vida da pessoa algo que pode chamar o interesse dela e ela pode levar para a sua vida ou não. Né? E nós sempre ensinamos, irmãos, que isso vem através de você. E as suas atitudes muitas das vezes vão valer muito mais do que as suas palavras com relação às pessoas. As pessoas precisam ver Cristo através de você. E talvez você não tenha uma forma agradável, vamos dizer, assim de se apresentar. Talvez você não é tão bonito, talvez você não é tão legal, talvez a sua voz não seja a melhor. Né? Tem algumas pessoas que têm a voz bem diferente. E aí você fica... Tem um cidadão ali num cruzamento da Avenida Aricanduva que todo dia está ali pedindo uma moedinha. Né? E ele chega falando que nem o Fred Mercury, né? Com uma vozinha bem fininha, e fala, me dá um dinheiro para eu tomar um café. Eu não consigo nem imitar a voz dele. Né? Mas é uma coisa bem cômica. E eu sei que é para chamar a atenção e automaticamente gerar o seu recurso. Mas nem sempre isso é bem visto. Nem sempre isso é tão agradável. E a pergunta é, como é que você tem apresentado Cristo? Né? Porque a multiformidade de Deus também está expressa nas nossas vidas, nas nossas diferenças, nas nossas situações. E como é que nós temos nos apresentado diante de Cristo e nos mostrado ao mundo, né, irmãos, a ponto de que eles desejem conhecer também o nosso Cristo. Né, irmãos? Porque coisa chata é quando alguém me diz, para ser crente igual aquele, é melhor não ser. Aí a coisa fica complicada, aí a situação é dolorida. Mas nós vamos aprender com Cristo nessa noite. Amém? Pode passar. Nós vamos ver, irmãos, e vamos entender que Jesus foi apresentado de algumas formas. Por isso existem 4 evangelhos, irmãos. Quais são? Mateus, Lucas e João. E o outro que vem depois? Não é, né, irmãos? Atos não é. Só os 4 mesmo. 4 evangelhos, contados por 4 homens diferentes, que têm uma visão
diferente a respeito das pessoas. Você que é novo na igreja vai dizer: o pastor Tiaguinho é gente fina, legal. E você que é obreiro e mais antigo vai dizer: ô homem chato, terrível, Deus me livre, né? Tá ali os obreiros ali, o pessoal do multimídia dando ó, chato, terrível. Por que, irmãos? Porque há uma impressão: eu sou simpático, eu sou legal, eu sou sorridente, né, irmãos? Eu sou sempre sorridente. E você nunca vai me ver alterado dessa forma. Você não vai me ver bravo, esperneando, gritando. Mas isso não quer dizer que eu não vá lhe cobrar, né? Tem a pessoa que eu faço, você cobra a pessoa dando risada. Aí a pessoa fica assim: ué, não entendi, né? Que situação é essa, né? E quanto mais você se aprofunda no evangelho, quanto mais você se envolve nas atividades da igreja, mais o pastor vai pegando no seu pé, né? Aí você vai falando: não, pastor é chato, Deus me livre, né? Os líderes agora estão me amando, né? Com a oportunidade de pregar no culto de domingo. Tá todo mundo saltando de alegria, preparado, né, irmãos? Até o tutano. Então, não, chega todo culto aqui tremendo, morrendo de medo, né? Falando que passe minha vez logo ou que nunca chegue. Porque o pastor é meio doido às vezes, né? Mas esquenta a cabeça não, nós vamos melhorar. O Evangelho de Mateus mostra Cristo como rei. Como rei. Irmãos, ele é Senhor dos senhores. Ele é apresentado como um rei. Porque, irmãos, o Evangelho de Mateus foi destinado aos judeus. E os judeus queriam um rei como Davi. Então Mateus apresenta Jesus. É uma carta destinada a judeus. Então Cristo ali é apresentado como rei. Marcos nos mostra ele como servo. Por que, irmãos? Porque havia a necessidade de mostrar como Jesus estava sujeito a Deus, como ele se submeteu, como ele nos amou para ser apresentado, irmãos, e talvez para alcançar pessoas mais simples. Havia a necessidade de mostrar que esse Deus que é todo poderoso também é alguém que pode ser íntimo seu, e pode ser seu amigo, e quem sabe seu servo, né, irmãos? E servo de todos. Lucas apresenta ele como filho do homem. O que é o filho do homem? Uma expressão que você tanto usa, né, irmãos? Às vezes a gente usa ela e não entendi. Para onde vem, para onde vai, né? Por que filho do homem? Porque, irmãos, ele não está relacionado, ele não é filho de Deus. Não está relacionado à questão do homem, ser humano, mas o homem, humanidade. Explicando que Jesus, teoricamente gerado para um propósito junto ao homem, junto à humanidade. Então Cristo foi apresentado como resposta para o homem, por isso filho do homem, né? E em João ele é apresentado como filho de Deus. E todas essas diferenças, irmãos, estavam relacionadas a quem era apresentada a carta. Cartas foram enviadas a judeus, outras foram enviadas aos romanos, outras foram enviadas a nós, os judeus, os gentis, né, irmãos? E cada um tem a sua visão de Cristo e de Deus. Tem dias que Deus para você, ele é bom, maravilhoso. Mas e no dia que Deus fala não para você? Ele é seu amigo, seu servo, ou ele é o pai bravo? Irmãos, e essas facetas de Deus vão sendo manifestas e apresentadas a nós dia após dia, como também nós nos apresentamos às pessoas, né, irmãos? Como é você? Nós estamos aqui com muitas mulheres na igreja, 4 homens e o resto é mulher, né? Como é você no dia da TPM, mulher? Como é você com fome, né? Eu acho que pior do que a TPM, irmãos, é a mulher com fome. Vira um bicho, irmãos, assim, parece um dragão, querendo nos consumir, gritando, chorando, né, irmãos? Aí você olha assim e fala: o que foi? Estou com fome. Eu falei: como assim, gente? E também tem o dia que está ali super amorosa, carinhosa, cuidadora, né? Tem o dia que a esposa vem
e traz a comida para você e as coisas assim, aí você olha para ela, tá tudo bem, tá tudo certo. Não é assim que a coisa funciona normalmente, né, irmãos? Então nós vamos aprendendo, porque nós também somos multiformes, nós temos muitas facetas, e Deus, Ele é maravilhoso. Ele se apresenta a nós assim de diversas formas, talvez para nós que somos servos como um pai amoroso, mas talvez para aqueles que se levantam contra Deus, um guerreiro sanguinário, né? Quem dirá Golias, quem dirá os ismaelitas, quem dirá tantos dos inimigos de Deus. Com certeza eles não tinham uma visão boa a respeito disso. Todas essas 4 diferentes visões de Cristo podemos ter em um conhecimento mais completo do que Ele é. Ele é rei, mas Ele também é servo. Ou dito que em outra maneira, Ele é rei humilde e homem de Deus. Tal como nos mostram isso em Lucas e João. Parece uma contradição, mas não é. Essa é a realidade de Cristo. Como poderia um só homem mostrar esses diferentes aspectos de Cristo? É necessário pluralidade para expressar a Cristo. Por isso só a igreja em sua pluralidade pode mostrar totalmente a Cristo. Nós precisamos, irmãos, mostrar a Cristo, e o grande erro está muitas das vezes nas nossas igrejas quando nós apresentamos a Deus só de uma forma. Porque para alguns Deus só é abençoador. Deus nunca puxa a orelha. Deus nunca fala não, né? E ainda dizem mais, né? Se você não for próspero como tal, você não é nem filho de Deus, né? Também há outros lugares, irmãos, que só apresentam Deus como um fogo, como um barulho, como um zunido, né, irmãos, que chama atenção, um vento veemente impetuoso, uma tocha, quem sabe uma pomba, né, irmãos, e só apresentam Deus como alguém que está no mistério. Como também, irmãos, há outros que só apresentam um Deus ruim, um Deus que quer te levar para o inferno, que se você não aceitar Ele, você vai para o inferno, né? Um Deus orgulhoso, um Deus obstinado. Então, irmãos, temos que tomar cuidado com isso. Deus é fogo, Deus está no meio do movimento, está, mas Deus também está no silêncio, Ele também é a brisa. Sabe, às vezes a gente fala, irmãos, o que é Deus para você? Aí você fala, Deus é tudo. Você tem ideia do que é tudo? Tudo é alegria, mas também é a tristeza. É o alívio, mas também é a dor. É a vida, mas também é a morte. Mas é justamente isso que Deus é, irmãos. Exatamente isso que Ele é. Porque Deus seria só a bondade e não talvez o castigo, né? Porque você é capaz de castigar o seu filho, e por que você acha que Deus não te castigaria? Por que nós desenhamos o Senhor de uma forma única na nossa cabeça, na nossa mente, e quando o nosso plano é frustrado, irmãos, nós queremos abandoná-lo? Então, fique atento com isso. Pode passar. Multiforme na igreja. Se lermos Efésios capítulo 4, verso 11, encontraremos 5 ministérios. Ali estão o apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. Através deles o Senhor capacita a igreja. Mas na realidade esses 5 ministérios são as 5 expressões de Cristo. Cristo é o verdadeiro apóstolo, o verdadeiro profeta, o grande evangelista e o bom pastor, e o grande mestre. Assim, cada um destes 5 ministérios expressa 5 aspectos maravilhosos de Jesus Cristo. Ele é tudo, irmãos. Ele é o que nos complementa, Ele é o que nos leva à frente e o que nos leva a entender. E quando nós falamos de multiformidade dentro da igreja, nós vamos ler alguns versículos aqui à frente.
nós vamos entender a respeito de chamados como esses ministérios. E talvez nós tenhamos uma visão errônea a respeito disso, irmãos. Ministério não é promoção. Você não é promovido de diácono para presbítero e de presbítero para evangelista, missionário, pastor. Não há promoção. E você não é promovido de membro para obreiro. Isso não é promoção, irmãos. Isso é chamado. Chamado. E talvez, irmãos, o seu chamado seja ser membro, mas seja um bom membro. Talvez o seu chamado seja ser diácono, que o faça com amor, com sabedoria, né, irmãos? E talvez seja ser pastor, cuidar de vidas. Mas isso não tem a ver com a sua capacidade, isso não tem a ver com o que você sonhou para você, porque eu já pensei assim, eu já agi de forma errada. Eu achava que ser pastor era o auge da promoção, né? Então eu queria ser logo obreiro para eu chegar a ser pastor, que era a promessa de Deus na minha vida. E eu achava, irmãos, que eu tinha que batalhar por essa situação para ser promovido. E a verdade é, irmãos, que eu não fui promovido. Eu fui chamado para ser pastor. É claro que houve fases de adaptação, de treinamento, de me mostrar situações, e por isso passei pelas outras fases, né, irmãos? Eu fui evangelista, depois pastor, né? Líder de jovens, evangelista, pastor. Mas se o chamado do Senhor fosse para ser evangelista, eu continuaria como evangelista, continuaria como líder de jovens. Não sei, irmãos, porque é o desígnio dele, irmãos. Mas eu falo uma coisa aos irmãos: onde o Senhor me colocar, irmãos, ali eu tenho que fazer o meu melhor, de verdade, irmãos. E não é demagogia, irmãos, e longe disso. Porque, irmãos, eu entendo que essa função hierárquica dentro da igreja só nos acarreta responsabilidades. Porque, irmãos, porque para você ser, por exemplo, um bom diácono, você vai abrir mão de muitas das vezes estar no culto para estar ali fora, cuidando da porta. Você vai abrir mão muitas das vezes, né, irmãos? Não é o caso aqui, mas se tivesse um estacionamento, teria que ter alguém ali para ajudar a administrar. E essa pessoa talvez, irmãos, ia abrir mão de assistir um culto ou outro para servir a igreja. Né, irmãos? As tias da criança, a mesma coisa. Talvez um dia tenha que abrir mão de assistir o culto para poder controlar as crianças e deixar lá na salinha e cuidar delas. Isso, irmãos, é um ministério e vai exigir de você um esforço. Não só de abrir mão daquilo que você gosta, mas de estar ali disposto a fazer. Sabe, irmãos, tem coisas na nossa vida que nós vamos aprendendo no dia a dia. E quem trabalha comigo no dia a dia, na obra, né? Não na igreja, na construção civil, sabe? Eu sou sistemático. Eu não gosto de nada bagunçado, eu não gosto de nada jogado. Então a primeira coisa que eu chego no lugar da obra é varrendo. E aí os meninos me apelidaram de tia da faxina. Porque eu já chego varrendo. E aliás, tanto sabem e tanto conhecem, porque quando eu aviso que estou chegando, eles já vão lá e limpam. Por quê? Porque senão vai levar para o chão de orelha. E nós vamos ver, irmãos, que pessoas se dispõem a trabalhar, né? Às vezes ela não é obreiro, mas ela chega cedo, abre a igreja, vai lá, olha se tem água. E aí, irmãos, nós vemos na pessoa. Não é Deus revelou lá no sonho da madrugada. Não, irmãos, Deus nos mostra. Olha, tem aptidão para um bom diácono. Se dispõe a servir, se dispõe a estar, né, irmãos? Está sempre presente. E aí, irmãos, nós vamos enxergando nas pessoas essa aptidão e vamos, claro, desenvolvê-la. Vamos pôr para trabalhar, vamos ver se de fato é, irmãos. Porque nem sempre é. Às vezes a gente sonha tanto, fala, eu quero ser o líder do jovem, eu quero ser regente. Meu sonho é ser regente. Aí você passa 6 meses como regente. Aí você fala, não é nada do que eu pensei que era. Não é nada do que eu imaginei que seria. E aí a gente fica, irmãos, decepcionado, frustrado. Aí a gente para de trabalhar, mas não só para de trabalhar, para de ir para a igreja também. Os crentes é uma bênção, né, irmãos? Só Jesus na nossa causa. Nós vamos falar depois disso. Vamos passar. Aí eu já li isso, pode passar. Isso. E aí até aqui nós falamos um pouquinho de multiformidade. Depois nós vamos entrar no mérito novamente. Unidade, irmãos. Koinonia no grego, né, irmãos? Koinonia, comunhão. Como é que nós vivemos na comunhão com Cristo? Como é que nós participamos da situação, né?
significa participação em algo indivisível. Podemos entender comunhão como unidade, pois ter algo em comum é o mesmo que ter a unidade na igreja. Atos 2:44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Irmãos, depois da pregação de Pedro, 3.000 homens se renderam ao Senhor, quase 5.000 vidas. A palavra de Deus nos fala, irmãos, e o amor deles por Deus era tão grande, era tão forte, irmãos, e conhecer a Deus era tão maravilhoso, que eles começaram a fazer o quê? Começaram a vender seus bens e viverem todos juntos. Eles cultuavam o dia inteiro, comiam, almoçavam, mas sempre Deus, sempre buscando mais de Deus. Tamanho era o amor deles para com Deus, né, irmãos? Claro que depois de alguns problemas, mas nós vamos entrar nesse mérito depois. Atos 2:42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. A unidade existe e acontece somente quando temos algo em comum. No caso da igreja, o que há de comum entre os que creem é exatamente a igreja, ou o seu viver diário. Basta lermos os versículos, né, irmãos, que nós lemos aqui até o 47, do 42 ao 47. Nós vamos ver como esses irmãos viviam. E eu pergunto aos irmãos: unidade da igreja, é todo mundo ser igual? Né? O pastor já deu a dica, né, irmãos? O pastor já deu a dica, começou com multiformidade, né, irmãos? Por quê, irmãos? Porque toda igreja precisa do bravo, do chato. Toda igreja precisa do legal, do sorridente. Toda igreja precisa do chorão, entendeu? Toda igreja precisa de pessoas para ver o equilíbrio, né, irmãos? Os obreiros e líderes que atuam comigo sabem que eu gosto da discórdia, né, irmãos? Toda reunião eu levanto uma situação que é justamente para dividir o povo e a gente chegar numa situação comum, né, irmãos? Pensarmos em algo comum. E as nossas diferenças vão fazer a coisa dar certo. Vão fazer a coisa dar certo. Porque, irmãos, se todo mundo disser sim sempre, nós podemos migrar, né, irmãos, e rumar para um lugar errado. Eu falo aos irmãos e ensino sempre: preste atenção no que o pastor ensina, preste atenção na instrução da palavra, e se está na palavra, porque se não tiver na palavra, você pode corrigir o pastor. Nossa, isso, pastor, corrija o pastor. Nós precisamos, irmãos, estar atentos e aptos a aprender. Só que aí é a questão, irmãos. Quando a gente acha que sabe, quando a gente acha que conhece, e vem alguém e fala, não é bem assim, aí a coisa complica. Por quê, irmãos? Porque nós somos donos da verdade. Porque brilhou uma luz na terra, e não foi Jesus, foi eu. E ele olha para mim todos os dias e fala: filho querido, o que você quer? Porque só você tem razão, e só você sofre. Como você sofre, meu Deus do céu. É assim, irmãos? É assim que você se imagina na presença de Deus, como uma joia rara, preciosa nas mãos de Deus. Se é a pérola que mais brilha na igreja, é você, irmão. Tenho certeza. Só o pastor que não enxerga isso. Só ele que vê como você não tem habilidade para ser o pastor no lugar dele. Porque a coisa só anda quando eu faço. Se eu não fizer, meu Deus, irmão, se eu não fizer, hoje mesmo era para eu estar no Rio Grande do Sul trabalhando. E se eu não tivesse aqui, irmãos, com certeza tinha alguém fazendo. E talvez melhor do que eu. Irmãos, insubstituível é só Jesus. Não há. Aí há um denominador, irmãos. Mas fora isso, meu irmão, tenha certeza. E nós, irmãos, talvez compreendemos isso errado no passado. Nós da liderança, homens de Deus, pastores, talvez confundimos aquilo que é o certo e o que a Bíblia determina com aquilo que eu gosto. Porque eu não gosto, não é de Deus, não faça.
E muitas das vezes, irmãos, fomos pegos nessas situações e contradições. Porque, irmãos, se nós não estamos dispostos a servir, vai complicar, né, irmãos? Eu falo, o pessoal do multimídia, eu acho que é o que mais sofre comigo na atualidade, né, irmãos? A irmã está ali dizendo, não, eu sofro mais. Não sofre não, tem ideia? Multimídia está apanhando do pastor que nem gente grande. Por quê, irmãos? Porque há divergência de pensamentos. E tem situações, irmãos, que eu falo para eles, vocês estão aqui para quê? Ah, não, mas assim não é. Vocês estão aqui para quê? Para servir ou para fazer do seu jeito? Se for para fazer do seu jeito, tá complicado, né, irmãos? E eu falo isso, irmãos, porque eu aplico isso para a minha vida. Eu sou o líder da igreja, eu estou a palavra final, irmãos, mas em muitas situações eu vou ceder e vou abrir mão, irmãos, porque não é sobre mim, é sobre a igreja. É sobre o povo, é sobre a continuidade, é sobre o evangelho. E nós temos que aprender a servir, irmãos. E se não for para servir, não faz. Porque nem tudo é como eu gosto, nem tudo é da maneira que eu quero, irmãos. Mas a coisa flui. E aí a gente tem que pensar no comum, na comunidade, para agir e atuar. Eu vou dar um exemplo básico aqui para a gente, irmãos. Alguns dos irmãos, e não foi da multimídia, me deram a sugestão de mudar a posição dos bancos para o formato que está hoje, né, irmãos? Sabe quantas reclamações eu já ouvi disso? E eu só falo para as pessoas, deixa um mês de teste. Deixa um mês. Daqui um mês, irmãos, se eu voltar às cadeias, por que você voltou, pastor? Estava tão melhor daquele jeito. Entendeu? E se muitos não reclamarem, irmãos, vai permanecer. Eu sei que 2 ou 3 vão reclamar. Mas se for a maioria que reclamar, vai voltar também para o antigo. E os outros que gostaram desse jeito vai ter que engolir. Porque, irmãos, não é a minha vontade, é a comunidade. O que é melhor para a comunidade? O que funciona melhor para a igreja? É a respeito disso, né, irmãos? Eu me lembro que em determinada situação, algumas pessoas ficaram chateadas por causa da cor da camiseta do congresso, né, irmãos? E vieram reclamar muito bravo para mim. Eu falei, gente, mas é só a cor de uma camisa, vai mudar muito a sua vida assim, né? Eu no pensamento, né, não falei. E a pessoa postou todos os seus argumentos. E eu falei, irmã, fique tranquila, ano que vem é outra cor, porque nunca repete. E aí talvez seja do seu gosto, né, irmãos? Isso faz parte, irmãos. Pastor é corintiano, a igreja é toda verde. Fazer o quê, irmão? O que eu posso fazer? Faz parte, é a comunidade, é o bem comum, né, irmãos? É uma cor definida pelo ministério, não é minha definição, nem nossa. Uma coisa definida já no passado, e segue-se, né, irmãos? E a gente tem que se habituar com algumas coisas, porque, irmãos, não é do jeito que eu gosto. Eu gosto quando o pastor dá um ensinamento, mas quando vem o outro irmão eu não gosto. Por quê? Não está ensinando a palavra de Deus? Não está mostrando a mesma verdade para você? Eu gosto quando aquele canta e não quando aquele canta. Meu Deus, eu vou na quem é que vai vir pregar na quinta, pastor? Porque se não for o que eu gosto, eu não venho não. Não tem assim? Mas se for aquele que revela, eu também não vou não. Vai que ele me revela. Meu Deus, é a irmã do coque, vou não. Só Jesus na causa, irmãos. Já pensou se Jesus fosse atender a todos? Eu me lembro, irmãos, de um filme, né, que dizia o Todo-Poderoso. E alguém tomou o lugar de Deus por alguns dias. E em determinado momento começou a ouvir muitas orações. E ele não conseguia mais se concentrar em nada, porque o homem é limitado. E aí eu lembro que ele falou assim, não, para todo mundo que falou da loteria, a resposta é sim. Então todo mundo que queria ganhar na loteria, ganhou. O que aconteceu? Confusão, porque o valor era pequenininho. Dividido por todo mundo, o valor era menor do que o valor da aposta. E todo mundo acertou. Ficaram felizes? Não.
Então é assim, irmãos, a nossa vida. Vamos ter muitos nãos. Não poucos nãos, muitos. E eu preciso te mostrar essa verdade. Não tem como. Deixa eu correr, senão falamos demais. Está terrível. Pode falar, passar. 1 Coríntios 12, 12 ao 13. Paulo também nos diz que a igreja é o único corpo de Cristo, o qual é formado por vários e diferentes membros. Sim, somos vários e diferentes, mas temos algo em comum. Funcionamos todos no mesmo corpo de Cristo, sob a mesma direção, o Espírito Santo de Deus. E eu falo isso, irmãos, porque é importante. Não há necessidade na igreja que todos pensem igual, mas que todos tenham o mesmo objetivo. Então algumas coisas são inseridas justamente nesse contexto de levarmos e caminharmos juntos, com um propósito. E eu falo para os irmãos, às vezes um ritmo de música nos divide, né, irmãos? As crianças, por exemplo, nos últimos dias cantaram como é que é o nome do estilo lá? Pisadinha. Pisadinha, né, irmãos? E aí tem gente que fala, mas que essa música? Porque você não gosta, não pode tocar? A letra diz o quê? Jesus é bom? Fere a Bíblia? Não. Então, não é sobre o meu gosto, irmãos. É sobre o que está sendo falado. É Cristo? É. Então, irmãos, vamos embora. Por quê, irmãos? Porque a maioria de nós aqui na Zona Leste, principalmente, somos descendentes de nordestinos. Gosta de forrozinho, gosta de ralabucho, né? O louvor do terra do manto é qual? É forró. Bem forrozão. E aí a gente gosta, se alegra. Aí vem alguém tocando rock, barbudo, né? Com tatuagem, aí a gente fala, não é de Deus não. Será? Será, irmãos? O que ele está transmitindo? O que diz a palavra dele, né? O que o louvor diz? Eu me lembro, irmãos, que um dia eu estava no carro, a gente estava indo para o trabalho de missões lá na nossa sede, e a nossa missionária Bertina comigo, meu Deus, minha companheirinha, né, irmãos? Eu coloquei uma oficina G3 ali, um rock, irmão, bem. E eu falei para a missionária, presta atenção na letra, missionária. Ela falou, o quê? Esse aqui é a sua cara, esse louvor. Ela olhou para a minha cara, né? Como assim? Não entendi. E um rockzinho tocando, né? Mas a letra dizia, partilhar do choro, da alegria, né? Se compadecer daqueles que têm a dor que pode se fazer minha. E eu falei, a cara sua essa letra. E ela falou, é verdade. Ela não achou ruim não. Eu falei, é verdade. Eu falei, você é nosso símbolo da compaixão na igreja, né? Do amor. E ela olhou e falou, poxa. E muitas das vezes, irmãos, por causa de um ritmo, a gente cortou uma música que falou tão profundo aos nossos corações, que nos alcançou, que nos vivificou. Então, irmãos, em vez de criticar, adore a Jesus. Adore. No outro culto vai ser outra música. Não repete 2 domingos seguidos. É assim que funciona. Né, irmãos? Não precisamos nos indignar com isso. Pode passar. Correr que o pastor já está no horário já. Terrível. A unidade se externa a partir da vivência dos mandamentos e da reciprocidade, ou seja, uns para com os outros, né, irmãos? E aí, amar e honrar, Romanos capítulo 12, verso 10, vai anotando aí que é bom para você ler depois. Amar e honrar, Romanos capítulo 12, verso 10. Servir, Gálatas capítulo 5 e verso 13. Sujeitar-se, essa é a parte que os crentes não gostam. Efésios 5, 21. Suportar e perdoar, Colossenses 3, 13. Instruir e aconselhar, Colossenses 3, 16. Confessar os pecados e orar, Tiago 5, 16. Admoestar, Romanos 5, 14. Ser hospitaleiro, 1 Pedro capítulo 4 e verso 9. Consolar e edificar, 1 Tessalonicenses capítulo 5. Lavar os pés, João 13 e 14. Você está disposto a lavar o pé do seu irmão? Sabe o que é lavar o pé do seu irmão? É tirar o cansaço dele
tirar a sujeira dele, é fazer todo o resto. Isso é lavar o pé. Suportar, amar, honrar, isso é lavar os pés. Anotou? Depois eu mando para vocês no grupo da igreja. Tá bom? Pode passar. Mas o que, segundo a palavra, impede a unidade do corpo de Cristo? Tem bastante coisa. Direção de Deus. Você não ama o seu irmão, sabe por quê? Direção de Deus. Pasmem, né, irmãos? Pasmem. Mas alguns dos mais corajosos é a pura e simplesmente direção de Deus. Mesmo que isto vá contra os princípios divinos e a própria palavra de Deus. Como há tempo para tudo isso, né? Para estes agora é tempo de não comungar, de ficar longe e de não se comprometer muito. Quantas pessoas a igreja colocou para fora? Escorraçou. E ainda falou, foi porque Deus mandou. Me mostra na Bíblia onde Deus mandou. Né, irmãos? E às vezes a gente faz isso com a gente mesmo, né? Que é o texto. Não, eu estou chateado com a igreja e eu me retiro, não vou participar. Não quero. É assim? Infelizmente. Desânimo. Não estão com disposição interior para se aprofundar nos relacionamentos com Deus e com a igreja. Estão numa fase de apenas receber de Deus. Olha que profundo. Sem se envolver demais, sabe, com os irmãos. Não quero participar não, eu só estou aqui de boas. Pensarem ou admitirem não ter muito para repartir. Alguns também se distanciam, por quê? Porque tiveram mágoas. E quem aqui se magoou, irmãos? Todo mundo. E por que os outros permanecem? Pense nisso. Orgulho por não reconhecer a necessidade e as dificuldades próprias. Quer ver o crente ficar valente é o dia que o pastor corrige. Aí, irmãos, não, você está louco, o pastor está enxergando mal. Não viu todos os anos que eu me esforcei, agora só porque eu errei, está me expondo. Pense nisso, irmãos. O pastor não quer mal de ninguém não, irmãos. O pastor só quer ajudar, né? Alguns julgam que os outros não têm muito para acrescentar em sua vida. Eita, Provérbios 30:12. É porque ele fez um curso de teologia, ele ficou mais sábio que o pastor. Aí essa igreja não acrescenta mais para mim. Entendeu? Porque eu ouvi uma revelação que diz que o lugar que eu estou não era para mim. Eu vou para um lugar muito maior. Então, é assim, irmãos. Misericórdia de nós. Irmãos, o pastor não está falando para você que você não pode trocar de igreja, que não acontece um momento na sua vida. Acontece, irmãos. Mas que seja na paz, na comunhão, na tranquilidade. Né, irmãos? Que fala, não vou congregar ali porque é melhor para mim, porque é mais perto, porque eu gosto mais, porque meu filho vai, sei lá. Tem N situações, irmãos, que podem ser justificáveis de você mudar de igreja. Não há problema quanto a isso, irmãos, mas isso não pode ser desculpa para eu me afastar de Deus. Egoísmo. O solitário busca o seu próprio interesse. Provérbios 18:1. Descrença. Alguns, né? Não dá para me ler aqui não. Deixa eu ver se eu consigo ler ali. Alguns não creem que isto seja assim, ou que um dia creram, ou sei lá, algo diferente. Né? Simplesmente mudam de ideia, se tornam indiferentes. A igreja, a situação. Cuidado. Vai passar. Eu acho que tem mais 2 slides. Do individual ao coletivo. Efésios capítulo 4, do verso 10 ao verso 16. Pode colocar é mais fácil ou não? Coloca aqui na tela. Efésios 4, do 10 ao 16. Eu vou ler isso, irmãos, porque é importante. Aquele que desceu também é o mesmo que subiu
acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para que a obra do ministério para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados por roda e todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado é ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para edificação em amor. A Bíblia nos fala, irmãos, que somos diferentes e que tem a necessidade de haver essas diferenças. E por isso, irmãos, e através disso, nós vamos alcançar a estatura de Cristo. Sabe o que é alcançar a estatura de Cristo, irmãos? É se tornar semelhante. Pastor, eu vou tornar semelhante a Cristo? Não, irmãos. Você não tem condição e nunca terá. O que vai se tornar semelhante a Cristo? A igreja. Né, irmãos? Ela vai ser a noiva. Né, irmãos? Vai estar compartilhando o mesmo Pai, o mesmo céu. Né, irmãos? Não queira se colocar no lugar de Deus, pelo amor de Deus. Né, irmãos? Não entenda mal. Mas entenda que essa unidade, essa união, essas diferenças nos torna perfeitos para Cristo. Nos torna, irmãos, alvo, objetivo dele, né, irmãos? Porque ele morreu pela igreja. Ele morreu pela sua noiva. Então, irmãos, nós temos que nos tornar essa noiva perfeita. Por isso o individual, irmãos, não favorece. O coletivo, sim. Nenhum de nós vai alcançar jamais toda a estatura da plenitude de Cristo. Porque a estatura da plenitude de Cristo só pode ser alcançada pela igreja em seu conjunto. É na igreja onde Cristo é mostrado em toda a sua formosura, não em um homem em particular. Não corra atrás de homens. Por isso, o Senhor está trabalhando em nós tão fortemente, para nos tirar do nosso individualismo. Nós crescemos rodeados por um tipo de cultura, de uma espécie de educação e de uma filosofia centradas no individualismo. Ensinaram-me que eu posso e sou tal a unidade total, como se fosse o tudo. Entretanto, quando nós vemos a pluralidade de Cristo, quando nós vemos a formosura da igreja, começamos a dar-nos conta que nós, em particular, não somos a unidade, mas somos apenas uma parte da unidade. O que a unidade é? Todos nós em conjuntos, todos nós vamos expressar as belezas de um mesmo Cristo, mas cada um ao seu modo particular. Nós precisamos estar juntos. Por isso que nós nos unimos. Nos reunimos semanalmente para aprendermos, para vivenciarmos, para caminharmos, irmãos, com Ele. E aí você vem aqui e ouve uma coisa que você precisa mudar, uma coisa que você precisa ajustar, e isso vai sendo, né, irmãos, fortalecido. E a gente fala, mas eu sou o insignificante membro do corpo, né, irmãos? Paulo se diz o menor dos meus irmãos, né, irmãos? E nós o enxergamos como tão grande. Mas será que seu dedinho faz falta no corpo? Né, irmãos? Tantas coisas que a gente nem vê, irmãos. Tanta coisa que a gente nem vê, irmãos. Né? Você vai na manicure, ela tira um bife seu. Você fica a semana toda reclamando daquela dorzinha que fica te impregnando. Não é verdade? Mais ainda quando é sua irmã que faz. Aí você fica
xingando ela a semana toda. Né? Nós vemos os irmãos reclamando do tal do ciático. Né? Quem já viu o ciático, irmãos? Eu nunca vi. Você já viu? Mas quando ele dói, meu irmão, o resto para. Né? A tal da enxaqueca, uma dorzinha de cabeça. Você vê ela, onde que ela está? Você só sabe que está na cabeça, mas ela te interrompe o dia inteiro. Né, irmãos? E quantas dores tão pequenas, tão mínimas. Uma espinha nas costas, irmãos. É a prova da sua vida. Quando alguém chega lá e deixa eu apertar. É tão pequenininha, perto do seu corpo. Faz diferença. Né? Arranque um dente, né? Hoje nós estávamos brincando com a irmã aqui. De arrancar dente. Arranque um dente para ver. Nunca mais você vai conseguir roer a unha. Só por causa daquele abençoado. Né, irmãos? Eu me lembro que no dia que eu coloquei o aparelho e só mudou a posição dos dentes, nunca mais eu consegui roer unha. Tristeza da minha vida, que eu gostava de roer unha. Adorava. Só ficava o cotoco. Hoje eu não consigo mais. Porque, irmãos, alguma coisa foi mudada. Você é importante para o corpo, irmãos. Talvez o pastor não sabe nem seu nome, mas você é importante demais. Você não tem ideia, irmãos. Não tem nem ideia. Ele fala, a igreja não é a mesma sem você. Pode passar. E aqui irmãos, a pergunta. E essa pergunta, irmãos, eu fiz num discipulado. Pode ser discipulado? Não sei se é discipulado. Mas num momento com Deus na banda, né? O quão disposto você está a abrir mão das suas vontades e dos seus pensamentos para servir a Deus e para servir a igreja. Irmãos, não tem problema você ser do contra. Não tem. De verdade, irmãos, eu gosto que tenha alguém do contra. De verdade. E os irmãos sabem que isso não é mentira. Mas, irmãos, tem uma hora que você precisa ceder. Tem uma hora que você precisa entender que a vontade do corpo é melhor. E para o corpo sobreviver, aquela situação é melhor. Irmão, você está doente, chega sua mãe ou seu pai com aquele chá de boldo. Você gosta de tomar o chá de boldo? Por quê? Porque a mente já logo diz, é amargo, não presta, não é legal, não é legal. E a mente vai dizer para você, não é legal, não é. Mas o estômago está lá falando, eu preciso, pelo amor de Deus. Eu preciso, pelo amor de Deus, manda esse negócio para cá. E aí, irmãos, numa comunhão, você lutando contra você mesmo, você vai lá e faz o que tem que ser feito. Vai tomar bezetacil. Vai tomar o bolto, vai tomar... As meninas, a Vânia detesta agulha. Foi tomar a vacina do Covid, Vânia? Foi. Por quê? Desmaiou, quase. Mas se faz necessário para o bem comum. Para o bem comum, irmãos. E é isso. Eu como pastor, irmãos, como eu disse, vou ceder em algumas situações, porque para o bem do corpo. Não é sobre mim, é sobre o corpo. E você está disposto a ceder quanto? Porque não é sobre você, é sobre o corpo. Quão disposto você está a usar o uniforme da cor que você não quer, que você não gosta? Quão disposto você está a cantar e a tocar música que você não quer? Quão disposto você está a orar, mesmo cansado, com sono, com o joelho doendo? Porque não é para você, é para o corpo. O quão disposto você está a abrir mão do seu desejo, da sua vontade, para manter a santidade, para manter o amor com Deus, a comunhão com a igreja. É a respeito disso, irmãos, que nós estamos falando de unidade. Porque se nós não estivermos no propósito de servir a Deus, irmãos, nós não vamos caminhar.
Porque, irmãos, se nós não entendemos que há uma multiformidade, que Deus se manifesta de formas diferentes e através de pessoas diferentes, irmãos, nós não vamos crescer, nós não vamos caminhar. Os irmãos veem que decisões na igreja são tomadas muitas das vezes em comunhão. Mandei lá no grupo da igreja, responde a pesquisa, né, irmãos? 40 pessoas responderam a pesquisa, né, a respeito da mudança de tempo, o que os irmãos acham, se é uma boa ideia, se não é. E 3 pessoas não gostaram da ideia. Falaram, não é legal. E é normal, irmãos, faz parte. Entendeu? A expectativa é justamente essa, que haja alguém que não veja a necessidade. E aí a gente vai conversar com a pessoa e vai tentar entender a visão, porque talvez a visão dela me convença do contrário. Né, irmãos? Nós caminhamos juntos, nós servimos a Cristo juntos, irmãos, e precisamos ter essa consciência. E entenda, acima de qualquer cargo que você possa exercer na igreja, você é servo. Esteja disposto a servir. Quando seu chefe manda você fazer algo que você não quer, você faz? Você que não tem chefe, arruma a sua casa? Você gosta de lavar louça? Né? Estou para conhecer alguém que goste. Mas precisa ser feito. Né, irmãos? Por que no casamento eu cedo tanto? Por que eu cedo tanto para o meu marido, para o meu namorado, né? Para ele ficar feliz, tá bom, não vou usar mais essa roupa. Tá bom, não vou mais falar com aquele fulano ou com aquela fulana. E aí a gente faz isso para o relacionamento tão facilmente. Por que não fazemos isso para servir a Deus também? Pense nisso. Se coloque de pé. Passei muito de orar já. Misericórdia, pastor, fala menos. Quinta-feira, 6º dia da campanha, irmãos. Estará conosco aqui pastor Tiago Bruce, né, irmãos? Homem de Deus, meu amigo de infância. Vai trazer uma palavra aqui de Deus para as nossas vidas. Venham, irmãos. Não só venham, tragam pessoas, irmãos. Tragam pessoas para ouvir a palavra de Deus, para ouvir verdades de Cristo. É importante que você faça isso. Amém? Pai, obrigado, Jesus, por essa noite e tua presença. Obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado, Senhor. Que venhamos sair daqui convictos, ó Deus, da unidade de Cristo. Que nós venhamos estar dispostos a servir, dispostos a caminhar, dispostos a amar, Senhor. Que nós venhamos viver, Jesus, a cada dia o seu propósito, o seu desígnio, Senhor, a sua palavra, Deus. Não mais a minha vontade, mas a sua, não mais o meu querer, mas o seu, Senhor, que eu diminua e que o Senhor cresça, Pai querido, que já não viva mais eu, mas Cristo viva em mim, ó Pai querido, e viva na tua igreja, e viva no teu povo, Pai, que haja, Deus, em nós essa unidade, essa comunhão, esse propósito, Senhor, trabalha em nossos corações, muda as nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo, estejam sobre a vida de cada um dos irmãos, e todos digam, vão abençoados em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada.